Princípio de Bernoulli. O que entra é igual ao que sai. Daniel Bernoulli nasceu em 8 de fevereiro de 1700, vindo de uma família de matemáticos, físicos e filósofos. Ele cursou Lógica, Física e Filosofia nas faculdades de Heidelberg, Estrasburgo e Basileia. Sua principal obra foi Caedan Stationes Mathematica, que tratava de exercícios práticos sobre a dinâmica dos fluidos. Em 1738, ele lançou seu trabalho mais famoso, que é a hidrodinâmica. Ele estabeleceu também as relações dos fluidos, que é velocidade, pressão e densidade. O teorema de Bernoulli diz que a pressão em um fluido diminui à medida que aumenta sua velocidade, e vice-versa. As aplicações desse princípio são inúmeras. Dentre elas, destaquei chaminés, natação, tubulações e sustentação de aviões. Nas chaminés, como as chaminés são altas, é bom que aproveita a velocidade do ar. Quanto maior a velocidade do ar, menor a pressão. Isso facilita com que os gases saiam com mais facilidade. Na natação, quando o nadador ele corta a água com as mãos, ele diminui a pressão e aumenta a sua velocidade, chegando mais rapidamente até a faixa. Nas tubulações, que é onde mais se aplica esse princípio de Bernoulli, acontece que quando diminuímos a medida transversal desta tubulação, o fluido, ao passar pelaquele vão, ele diminui sua pressão e aumenta sua velocidade. Na sustentação de aviões, na parte superior da asa, a velocidade do ar é alta, por isso a pressão é menor. Já na parte inferior, esse ar não chega, ou seja, a pressão é maior, e nisso ocorre o fenômeno de sustentação. Quando pegamos também um papel de seda e colocamos em nossa mão, ele geralmente está caído. Quando assopramos, aumentamos a velocidade do ar na parte superior e a pressão inferior fica maior, consequentemente levanta esse papel. Como vemos aqui, nesta parte que o papel está abaixado como se tivesse caído, e quando assopramos ele levanta. Aqui na parte do avião, quanto maior a velocidade, menor a pressão, e quanto menor a velocidade, maior a pressão. Aqui nas tubulações, quando diminuímos essa medida, o fluido ao passar por aqui, ele diminui sua pressão e aumenta sua velocidade. E aqui o caso das chaminés, que são altas e aproveitam bastante esse papel do ar. Exercício. Aplica-se uma força de 200 newtons na alavanca AB, como é mostrado na figura. Qual é a força F que deve ser exercida sobre a haste do cilindro para que o sistema permaneça em equilíbrio? Vamos calcular. Aplica-se uma força de 200 newtons na alavanca AB, como é mostrado na figura. Qual é a força F que deve ser exercida sobre a haste do cilindro para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar o seguinte: temos duas forças indicadas na figura, a força em A e a força em F, que é quem queremos saber. Então, nós temos que pensar no meio de transferir essa força em A para a força F. Como faremos isso? Vamos calcular o momento na alavanca. Considerando o ponto O como nosso eixo de rotação, temos o seguinte: o momento em A mais o momento em B tem que ser igual a zero. A fórmula do momento é força vezes a distância de quê? Da aplicação da força até a origem, ou seja, o eixo de rotação. Nesse caso, a gente vai ter que criar uma força que eu vou criar e vou chamar essa força em B de X. Essa força em X irá influenciar no cilindro à direita. Está aí representado o que eu acabei de falar. Agora, vamos fazer o seguinte. Temos as distâncias e as forças, genericamente a de B, nós temos. Então, vamos calcular o momento. Eu tenho as informações. Distância de A é 20 centímetros, distância de B 10 centímetros, força de A 200 newton e força de B, que eu denominei de X, que eu não sei ainda quem eu quero descobrir. Como estamos trabalhando com o Sistema Internacional de Medidas, essa distância em A e essa distância em B está em centímetros, eu preciso transformar tudo em metros. Então, 20 centímetros ficou 0,20 metros e o 10 centímetros ficou 0,10 metros. O somatório do momento em O é igual a zero.
Então, vamos lá. O momento de A, que é força de A vezes distância de A, mais o momento de B, que é força de B vezes distância de B, é igual a zero. Por que eu coloquei os sinais positivos? Porque em relação ao eixo de rotação, ou momento A, essas forças vão girar no sentido anti-horário, então elas são positivas. Substituindo os valores, vamos obter o valor que x é menos 400 N. Esse sinal só indica que temos o valor no sentido contrário da força A. Então, acertamos, nós precisamos de uma força em sentido contrário. Agora eu vou trabalhar só com o módulo, vai ser o módulo de x. Vou representar no desenho o módulo de x como menos 400, mas será o módulo que eu vou usar para os próximos cálculos. A força x também vai influenciar no cilindro. Denominei os cilindros de baixo como G e o de cima como K, para ficar mais fácil a distinção entre eles. O que vai acontecer agora? Essa força que está sendo aplicada nele e está sendo transferida para o cilindro G vai gerar uma pressão no líquido que está entre os dois cilindros. E sabemos que a pressão é igual a força dividido pela área. Então, faremos o seguinte: a pressão em G vai ser igual à pressão em K. Ou seja, F de G é igual a X. A área vai ser dada em π vezes distância ao quadrado dividido por 4. A pressão, que eu já sei que é força dividido pela área. A minha pressão de G vai ser igual à minha pressão de K. A minha força de G dividida pela minha área de G vai ser igual à minha força de K dividido pela área de K. Resumindo, vai ficar força de K igual a força de G vezes a área de K dividido pela área de G. Substituindo a fórmula da área, ficaremos com F de K é igual a F de G vezes π vezes distância ao quadrado de K dividido por 4, tudo isso sendo dividido por π vezes distância ao quadrado de G dividido por 4. Vamos cancelar um 4, simplificar também, teremos que simplificar o π, pois temos um no denominador e outro no numerador. Cortando esses π's, eu acabei o exercício. Substituímos o módulo de x na fórmula f de g vezes a distância ao quadrado de k dividido pela distância ao quadrado de g. Quando eu substituo, eu coloco f de k igual a 400 vezes 0,25 ao quadrado dividido por 0,05 ao quadrado. Sendo assim, eu tenho que minha força em K vai ser 10.000 newtons ou 10 kN.